Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil. E aí, o que lhe vem à mente quando se fala de África? Vocês devem imaginar, né? A questão qual que é a visão que vocês têm? Pobreza, miséria, escravidão, paisagens exóticas, né? As savanas, as selvas, os elefantes, girafas. Vocês viram aí na leitura que eu fiz, né, do conto da Costa do Marfim, que tinha muitas imagens aí sobre a África, né? Principalmente dos animais. E também a gente pensa o quê? Numa só língua, numa só etnia, uma religião e uma cultura. Uma breve história da África. Ela não era dividida em países, e sim em povos e reinos. Então, eram os berberes, Bantu, Congo, Mali, Songhai, Angola, Gana, dentre vários outros. Inúmeras línguas e dialetos, diferentes culturas, manifestações artísticas, religiões, modos de vida destes povos. A história. A chegada dos portugueses à África. Então, como que se deu? Através da exploração da terra e do povo. Então, foi feito também os negros de escravos, assim como foi feito quando eles vieram, né? Quando os portugueses vieram para o Brasil explorar as nossas terras, eles já tinham explorado a África há muito tempo. Então, os africanos, eles vendiam escravos aos portugueses ou eram capturados pelos mesmos, levados às colônias portuguesas como escravos para a mão de obra. Aí, então, como eu falei, já havia escravidão na África antes da chegada dos europeus aqui no Brasil. E os motivos para tudo isso era o quê? A guerra, o pagamento de dívida, a troca por comida, punição, né, por conta de um roubo, crime, penhora, que eram as trocas, etc. E o comércio? Como que os negros eram os africanos, os escravos, né? Exibidos em feiras, vendidos como mercadoria e a força do seu trabalho. Olha eles aqui sendo capturados. São fortes as imagens, né? E aqui as localidades, né? Quando eles vinham para o Brasil, de onde que cada um vinha? Lembra que eu falei, né? Que não eram os países no início? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, para a gente poder lembrar um pouquinho dessa fala da professora. Então, aqui, né? Não era dividida em países. Então, lá no início, eram o quê? Povos e reinos. Então, esses daqui que eu falei, eles estão aqui no mapa e mostra de onde eles saíram e para onde eles iam, da parte aqui do Brasil, né? Então, um pouco aqui da Guiné, né? Os sudaneses saíam da Guiné, vinham para a Bahia, tá? Os bantus aqui da região do Congo, da Angola, para Pernambuco, Rio de Janeiro. E as diferentes etnias? A África, ela não é um país, tá, gente? Só para lembrar isso, ela é um continente. Lembrem da aula passada, da aula anterior de geografia. Não é um país, e sim um continente. Portanto, ela é composta por diversos povos, cada qual com seu idioma, cultura, costumes, religião e diferentes etnias. Aqui nós temos os negros no fundo do porão do navio. Esse aqui, né, é a planta do navio, o navio negreiro que fazia a locomoção dos escravos, o transporte dos escravos, inclusive com péssimas condições de higiene,
superlotação, né? Ninguém estava preocupado com isso. Eles passavam fome, pegavam doenças e morriam também a bordo do navio. A escravidão oficial no Brasil, ela teve início em 1570 e ela finalizou em 1888. Depois a gente vai falar um pouquinho da questão da abolição, tá? Quando que ela se deu. Então, como que foi essa escravidão aqui no Brasil? Eles eram trazidos para trabalhar em lavouras, engenhos, mineração, a casa grande, né? Enquanto o escravo doméstico, os empregados, né? Dos senhores do engenho. E trabalhos urbanos também nas cidades, né? Como que barbeiro, doceiras, vendedores ambulantes. Aqui a exploração da cana-de-açúcar. Ó, aqui eles nas moendas, estão lembrados? Vocês já viram uma imagem dessa, né? Acredito que foi no slide da aula anterior que nós falamos um pouquinho da exploração dos escravos nas lavouras da cana-de-açúcar. Aqui, ó, o ganho deles nas regiões urbanas, na mineração. Opa, pulou. Aqui, ó, nas casas, né, na casa grande, a escravidão doméstica. Forte nessas imagens, porém verdadeiras. A exploração, mais uma vez, acontecendo. E como que eles eram tratados? Como mercadorias, como os animais. A mão de obra, né, o escravo, ele não era considerado como humano. Então, eles recebiam maus tratos, castigos, morte, caça se fugisse igual a um animal e vendidos, trocados e alugados. Olha aqui, recebendo maus tratos, né? Aqui a imagem está meio fraquinha, mas aqui, ó, representa uma palmatória. Olha aqui, mais uma imagem forte. Aqui lá no Pelourinho, um exemplo para os demais. Então, que tipo de exemplo? Se eles fizessem alguma coisa, a punição era para todo mundo ver, para que ninguém cometesse o mesmo erro que ele. Então, olha aqui os instrumentos utilizados para a tortura deles. E a imposição cultural, como que se deu? Os escravos africanos no Brasil, eles tiveram seus nomes trocados. Então, eles não tinham mais o nome deles aqui. E eram nomes cristãos. Exemplo, José, Maria. E essa imposição religiosa, eles só poderiam seguir a fé católica. Eles foram catequizados e batizados. E a imposição cultural também de seguir a cultura europeia. E na questão linguística, eles só poderiam falar o português. E a cultura na senzala? Mesmo assim, eles mantiveram, mesmo que as escondidas, né, para manter as raízes deles, seus costumes, cultura, arte e rituais religiosos. E essa fusão cultural é o hibridismo, né, da cultura africana com a dos portugueses e também a dos indígenas. E a influência da língua, teve também influência da religião, os costumes, a cultura, enfim, música, dança, culinária, dentre outros, na nossa cultura brasileira. Então, nós vamos olhar daqui a pouco aqui umas imagens, aí vocês vão começar a perceber que teve a influência dos africanos. Então, a influência exercida pelos africanos nas culturas existentes no Brasil. Aí a gente vai falar um pouquinho. Então, na religião, o mais forte mesmo, mais presente foi o candomblé e a umbanda. Lembra que eu falei que
eles tinham que ter a fé, né? Mas a fé cristã, católica, porém, a religião forte deles é o candomblé e a umbanda. E influenciou aqui no nosso país também. Aqui fala um pouquinho da questão dos deuses deles, mas aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? A capoeira, olha aqui a capoeira. Aqui no tempo deles, né? No tempo da escravidão e aqui nos dias de hoje. A capoeira, ela é uma arte marcial desenvolvida inicialmente por escravos negros no Brasil, a partir do período colonial. Inicialmente criado para proteção e defesa própria, e durante muitos anos ela foi proibida, e hoje é uma expressão artística. Tivemos também como influência, né, dos africanos a música e a dança, o samba, olha aqui na época também, do período colonial, eles sambando, tá? E aqui nos dias de hoje, nos dias atuais. O axé, a lambada, acredito que vocês não conheçam, né? Mas ela é uma das influências também. Teve uma época aqui no Brasil que ela estava mais forte, na época de uma novela chamada Rainha da Sucata. Hoje não se vê mais falar da lambada, não. E as plantas medicinais? Eles tinham, né, e ainda hoje, um extenso conhecimento sobre as ervas medicinais para banhos e inclusive também na alimentação. O jongo, uma dança. E a culinária, né? Ó, lembra que eu falei? A feijoada, o acarajé, vatapá, tudo influência africana. A moqueca, as broas e várias outras criações e adaptações de elementos. E a questão da resistência? Teve? Teve. Nós tivemos fugas, nós tivemos escravos, né, que fugiram, confrontos diretos com os senhores e os capatazes que mandavam, que judiavam deles, e a formação dos quilombos também. Nós vamos ver daqui a pouquinho sobre os quilombos, tá? Aqui um crioulo fugido, uma imagem, né? E pedindo a recompensa aqui, caso alguém achasse. Aqui uma imagem, duas imagens de rebeliões. O que são as rebeliões? Eram as brigas. E os quilombos, que era o quê? Nada mais do que uma comunidade de escravos fugitivos. E aí vivia-se de acordo com a cultura, né, originalmente africana. Ali não tinha por que esconder, né? Então, eles mantinham a cultura deles. E o principal quilombo eram os Palmares. O Zumbi dos Palmares, que representou a luta do negro contra a escravidão no período do Brasil colonial. Ele morreu num combate defendendo seu povo e a sua comunidade. Os quilombos, eles representavam uma resistência ao sistema escravista português e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui no Brasil. E em Palmares também existia a escravidão. Dentro dos quilombos lá, também existia o escravo dos ex-escravos. Aqui a carta, né, de libertação. E as leis abolicionistas. O que é abolicionista? Para acabar, abolir. Então, não foi só uma lei que foi criada, né? Nós tivemos todas essas daqui, para chegar lá na Lei Áurea, que foi de fato, né, a lei que aboliu de vez a escravatura no Brasil. Então, nós tivemos aí a pressão da Inglaterra, né, devido ao capitalismo. Depois veio a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro, então não podia mais, né, traficar escravos. Aí foi feita a lei do ventre livre. Por que ventre livre?
porque quem era nascido após esta data, aí eles eram livres, após 1871. A lei dos sexagenários, que após 60 anos eram livres, então só a partir de 60 anos. E no fim, a Lei Áurea, que daí incluía todas as faixas etárias, todos os grupos, que foi o fruto da luta e de resistência dos negros. E aí, após a abolição, como que foi? Os negros, eles foram substituídos pelos imigrantes europeus, alemães, italianos, espanhóis. E, infelizmente, nos dias de hoje ainda nós temos a discriminação dos negros, a exclusão social, o preconceito principalmente, né? É o que a gente mais vê. E a miscigenação no Brasil, ela se deu, né? Através dos negros africanos, vindos de Angola, os berberes, o Congo, o Bantu, junto com os portugueses, judeus. Então, é uma mistura, gente, ó. Por isso que fala miscigenação, mistura, com índios, ingleses. E aí, existe uma raça brasileira? Existe alguém de raça pura no Brasil? Não. Nós somos uma miscigenação. A grande maioria tem a descendência africana, europeia e indígena. Então, nós temos que quebrar preconceitos de qualquer tipo, discriminações e paradigmas, valorizar a cultura afro e respeitar as diferenças e o outro. O orgulho de ser negro, o orgulho de ser branco, índio, reconhecer o seu valor enquanto pessoa, independente de cor de pele, porque nós somos diferentes e ao mesmo tempo somos iguais. Terminar a aulinha por aqui, tá? Espero que vocês tenham aproveitado. Um beijo e fiquem com Deus.